Olá, tudo bom? E aí, quer saber como é que é dar aula para uma celebridade e quanto que se cobra para dar aula para uma celebridade? Espera aí que eu vou te contar. Eu tenho autorização por imagem desta supermodelo qual eu dava aula. Mas essa não é nem a grande questão, porque o que você cobra e como você ministra a aula é a mesma coisa que qualquer outro cliente, afinal, são pessoas normais que merecem sua atenção e respeito. Então não tem muito essa história, estou aqui fazendo um lanchinho. Só que a contextualização é que chama a atenção. Vem cá, bonitão. Vem aqui que agora que eu tô gravando, coisa linda. Vai lá, jacaré. Tchau. Tô fazendo uma tapioca. Cheguei aqui morrendo de fome. E aí o que aconteceu? Pera aí, fica aí. E aí eu trabalhava na Academia Runner. Na época. E eu tinha dois coordenadores lá que eram dois péssimos gestores. Nossa Senhora. Eu tinha responsável pela coletivas na qual eu trabalhava, que eu dava aula de bike, step, alongamento, abdominal, essas coisas. E tinha um da coordenação da musculação, começa com a letra B. E ele precisa entrar no contexto porque ele queria dar aula para ela, né? E aí aconteceu algumas coisas que acabou sobrando para mim. Por culpa dele, porque é um cavalo. Mas enfim, se não fosse um cavalo, eu não tinha dado aula para ela. Mas enfim. E aí, essa mulher era tão chata da ginástica, olha, tô lembrando agora. Eu dei aula de bike, a sala tava lotada. Aí eu postei no Facebook falando assim, as 30 bikes cheia, a aula cheia, as 30 bikes ocupadas. Ela me esperou na porta para falar que uma das bicicletas estavam quebradas e que tinha sido retirada. Olha a história. Então não eram 30 bikes, eram 29 bikes. Aí eu fiquei olhando assim e falei, né? Vai pensando. E aí eu ministrava as aulas de step, ela falava assim, não, eu quero que você toda semana troque a aula. E eu trocava, porque eu era bom nessa parada. Xarope, não acha? E aí qual é que é desse cara? Porque como eu dava aula de coletiva e também trabalhava como personal na Runner, eu tinha acesso a todas as unidades, tipo, tanto da musculação, quanto do funcional, quanto da ginástica. Então eu tinha livre acesso, todo mundo me conhecia. Então, para me conectar a mais pessoas, naturalmente ter mais alunos, era bem mais fácil. Mas aí tinha sempre uma rixa besta entre profissionais da área da musculação. Pedro, abaixa. Como, eu quero totalmente baixo, por favor. Como o pessoal da ginástica, né? E é totalmente... Pedro, tira o áudio que o papai tá gravando aqui. Lembra que eu combinei com você? Ou você põe o fone de ouvido. E aí o que aconteceu? Esse cara uma vez, ele não sabia lidar com isso. E o que aconteceu? Meu pneu da moto furou. Aí eu liguei na recepção, falei, olha, eu vou chegar atrasado. Talvez eu não chegue às 5h30, porque eu preciso, enfim, esperar o pneu da moto ficar pronto. Aí o rapaz da recepção falou, ok. Aí eu cheguei e falei, olha, eu acho que vai atrasar, não vou chegar nas 5h30. E eu liguei umas 3 vezes. Aí na última eu falei, olha, às 5h30 eu não vou conseguir, mas a aula das 18 eu consigo. E aí assim eu fiz. Eu cheguei na academia, era umas 6h05 e falei, olha, aí ele chegou me viu trocando, falei, o que aconteceu? Eu expliquei, falei, mas isso não pode acontecer. Eu falei, mas eu liguei explicando, falei com fulano, ele te avisou? Ele falou, então, mas você não pode fazer isso. Eu falei, então, o pneu furou. Então, mas você tem que ver. Eu falei, então, o pneu furou, liguei 3 vezes, olha o nível. E vamos chegar lá na história. Foi numa quinta-feira, eu tinha que dar aula para o Massal, às 9. Depois, 10 horas, eu tinha que ir embora. Vamos deixar muito claro. E aí eu cheguei 8 e pouco, não, já tinha dado as aulas desde a manhã e estava esperando ele sentado lá na cantina. Aí eu estava com a roupa de personal e aí chegou uma profissional que ia dar aula de bike coletiva, né? E aí e ela estava chorando.
Aí eu perguntei se ela estava bem, ela falou que sim, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, olha, sabe o que que é? Eu vim substituir o professor, só que eu tinha uma consulta médica, então eu não posso ficar, né? Eu tô aqui preocupada. Aí eu falei para ela, olha, eu dou aula também de bike, mas só que à noite. Eu tenho um cliente agora às 9. Se ele topar fazer a aula agora de bike comigo e eu dou o personal para ele às 10, aí eu posso te ajudar, pode ser? Ela sim. Aí o que aconteceu? Meu aluno topou, aí eu fiz a aula das 9 às 10 de bike, e aí das 10 às 11 eu dei aula de personal para ele e eu tô querendo ir embora. E aí quando eu tô passando na recepção, o rapaz me chama, Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Ai, que tem uma aluna aqui e o Bruno não vai poder atendê-la. Ih, falei o nome da fera. Enfim, ele tá lá numa reunião com os professores. Eu falei, não, tranquilo, vou lá, né? Aí fui, guardei minha mochila, fui lá, falei quem é a pessoa, e ela estava lá na esteira, próximo da esteira, na verdade, né? E aí fui, me apresentei, falei, olha, prazer, me chamo Paulo, que posso te ajudar? Aí ela falou, não, eu tinha marcado aqui com o Bruno, mas ele não está atendendo. Eu falei, olha, é, eu não sou da parte da musculação, eu atendo na parte de coletivas e agora estou como personal, mas se você quiser eu posso verificar se ele vai poder te atender. Se você gostaria de aquecer na esteira enquanto eu vou lá? Aí ela falou, tudo bem. Me agradeceu, aí eu dei a volta no mezanino, no segundo piso, passei em frente ao vidro assim, da sala da gerência, ele estava lá com os outros profissionais, ele me rosnou para mim, né? Eu nem parei, só passei direto, porque ele já tinha uma intriga comigo. Enfim, ele tinha intriga com todo mundo. Aí eu falei, meu, eu nem parei. Aí eu voltei nessa pessoa, não sabia quem era, juro pra você. Falei, olha, eu passei eu acredito que ele não terminou ainda o atendimento, a reunião que ele está fazendo. Aí ela falou assim, poxa, que pena, ele marcou comigo e tal, mas eu querendo ir embora, eu querendo ir embora. Eu falei, olha, eu não posso te atender na musculação, mas eu juro pra você, não sabia quem era. Mas se você quiser, eu posso fazer um atendimento de 20 a 30 minutos, faço uma introdução aos exercícios, e aí quando ele sair da reunião, ele pode te atender. O que você acha? Ela falou, pode ser, fechou. E foi isso. Eu dei as aulas para ela, não fazia a mínima ideia de quem era ela. E aí, ao término da aula, ela desceu na frente, né, no corrimão, e bateu bem de frente onde ele ficava na coordenação do totem. E aí ela descascou ele. Fala, meu, você marca comigo, e aí você não me atende e tal. Aí ele falou, não, pode deixar que agora eu vou te ajudar. Aí ela falou, não precisa, agora o Paulo é meu personal. Aí eu falei, agora que eu morro, agora que o cara já queria me matar, né? Sem eu fazer nada, imagina eu roubando a supermodelo dele. Enfim, mas esse foi a história, né, desta conexão que acabou acontecendo devido a esta situação. E que você vê, era para ter ido embora às 10, depois que eu tivesse terminado a aula com uma sala. Ainda fiz uma gentileza, olha como Deus é bom, né? Fiz uma gentileza para a moça, dando aula para ela. Depois fiz uma segunda gentileza, sem nenhuma pretensão. E acabei ficando, trabalhei quase 3 anos, pessoa super gente boa, né? Super humana, conversávamos sobre vários assuntos. Mas as pessoas são só pessoas, né? Tem esse nicho de que é super celebridade e tal, mas nunca vi ninguém assim dessa forma. Ela sempre tratou as pessoas com muita educação, muito respeito, sempre teve essa conexão, mas falar como é dar aula para super celebridades, etc., o quanto que se cobrar, gente, é a mesma coisa, não muda nada. É isso aí. Beijos e abraços.